Olá, está no ar mais um programa Contraplano, o espaço da cultura e do audiovisual aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje nós vamos conversar com um santista que está aqui no Vale do Paraíba, morando há mais de 13 anos, é isso? 13 anos. Paulo Barja, professor, músico, físico, escritor. Tudo bem, Paulo? Obrigado por receber a gente aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Tá certo. Paulo, eu estava vendo aqui que você se formou em física. Como que surgiu esse interesse pela física? Então, é meio louco, né? Hoje, quer dizer, depois que passa, depois que a gente já fez, né? A gente acaba entendendo com o tempo, nós vamos nos entendendo melhor, né? Acho que a física, ela tem muita proximidade, embora possa soar estranho, com a poesia, sabe? A gente quer entender o mundo, a gente quer falar do mundo, explicar, sabe? Eu acho que tem um lirismo na física. As pessoas normalmente associam física com ciência exata. Não é exata, sabe? A física, eu brinco com os alunos, inclusive até hoje, é tão inexato que a gente calcula erro, desvio, quer dizer... Então, essa imprecisão é a imprecisão da vida também, né? Eu, quando era moleque, pensei em um monte de coisas. Eu queria fazer música, eu gostava já de escrever, né? Mas tinha esse negócio de querer entender tudo, o universo, como é que é. Foi isso que pesou para você escolher fazer física? Isso, essa vastidão, assim, você queria abraçar o mundo, foi por aí. Entender mais o planeta que a gente vive. Isso te ajudou a ver com outros olhos também a poesia, tudo mais. Eu acho que um curso de física, eu fiz na Unicamp, né? É muito bom, abre muito a cabeça da gente, a gente aprende muito, né? Eu aprendi muito, quer dizer, um dos critérios meus na época de escolher, é difícil a gente escolher alguma coisa com 17 anos de idade, né? Mas era isso assim, o que pode me ensinar mais, né? Então eu tinha família, meu pai era músico, né? Eu já tinha essa parte um pouco, eu tinha uma vivência que supria um pouco isso, mas física não, né? Eu tive que ir atrás e eu acho que... Nossa, é um curso que a gente aprende muita coisa. Eu acho que influencia, sim, influencia a maneira da gente ver as coisas, né? E como que foi sua vida acadêmica? Então, eu fiz na Unicamp a graduação em física, fiz o mestrado. Nessa época do mestrado eu comecei a trabalhar com biofísica, eu gosto muito de planta, né? Eu comecei a trabalhar com planta, estudar fotossíntese, né? Estudar como um físico estuda fotossíntese, mecanismos, né? Aí eu fiz o mestrado nisso. O doutorado eu aprofundei nisso, eu ficava nessa época um pouco na física, um pouco na biologia, né? É engraçado porque eu era outsider nas duas, né? Era um físico que está lá na biologia, era um cara que estava na biologia, mas pô, esse cara é físico. E foi assim, foi muito legal isso, né? Trabalhar sempre nas interfaces, então fiz o doutorado em ciências, né? Lá na física, mas em ciências, passeando aí nesse mundo, vamos dizer, mais vegetal, né, de estudar a física da fotossíntese. E depois disso eu fui para a USP fazer um pós-doc, né, um aperfeiçoamento, tudo emendando uma coisa na outra. Aí eu morei em Piracicaba, fui trabalhar com plantas transgênicas, né, que o pessoal fala muito hoje, né, e a gente estudou, foi bastante aprendizado, uma trajetória assim muito diferente, cada hora olhando para um lado e tal, e isso é gostoso, né, a gente vai... E tudo isso, toda essa somatória de conhecimento contribuiu para uma coisa que você gosta muito, que é a poesia. Eu acho que tem a ver, sim. Eu fiz, depois que eu comecei a escrever cordel, eu fiz cordéis, vamos dizer, ambientais. Meu primeiro poeminha de cordel, assim, muito simples, né? Quase um pré-cordel, era sobre o meio ambiente. Aliás, era sobre água, a importância da gente cuidar da água, tal, que você vê que... anos atrás, e isso hoje em dia virou o assunto do dia, né? Foi assim. Hoje já é essencial cuidar da água, não é nem falar importante, disso, mas... É verdade. Tá certo. E durante a sua infância, quais eram as suas leituras? Você gostava muito de ler? Eu sempre gostei bastante de ler. Eu lia poesia, que é uma coisa que nem todo mundo curte, né? Mas eu gostava muito de romance policial. Aventura e romance policial, como molecada gosta. E devo te dizer o seguinte, que passados, sei lá, 20 e tantos anos, eu hoje estou de novo voltando a ler essas coisas, esse Jorge Simenon, essas coisas, esses policiais, porque é tão instigante também, é legal a gente não ficar preso a uma vertente só, né? Então o cara escreve
poesia lírica, poesia romântica, vai ler um policial, né? Outra coisa para não ficar preso a um gênero, né? Eu acho que é importante. Enriquece, o que a gente for fazer é enriquecido por essa variedade, né? Tudo que a gente aprende acaba servindo de alguma coisa, isso, né? E você acha que você se tornou poeta na infância ou isso foi quando foi já na fase adulta? É super difícil isso, porque passa uma ideia de que de repente algo acontece e você é sagrado, poeta, mas não é assim que funciona, né? Eu acho que todos nós temos um olhar poético diante de algumas coisas na vida, né? Algumas pessoas levam isso adiante, outras não dão muita bola, mas você vê, a criança... Eu acho que, na verdade, eu vou me permitir, se você me permite assim, ousar reformular um pouco essa pergunta, é assim, acho que todo mundo nasce poeta, né? As crianças têm um olhar poético, um olhar lírico. Lembro de uma sobrinha minha que uma vez foi num apartamento onde eu morava, num lugar alto, né? Tudo escuro, aquelas luzes da noite, e ela falava, nossa, é um grande Natal. É um grande Natal. Ela viu aquelas luzes e ela criou todo esse... Foi lírico, foi um momento de poesia extrema, né? E as crianças têm isso, né? Essa visão, esse lirismo, sem porta, sem, né? Que vai... E a gente, às vezes, algumas pessoas perdem isso, seguem, aí o cara começa a seguir uma carreira mais quadradinha, mais certinha. Às vezes se desinteressa em cultivar isso. Então, um poeta, eu acho que é um cara que cultiva a infância dentro de si. A gente não vira poeta, a gente nasce, todo mundo nasce, e alguns continuam. Eu inverteria, tá entendendo? Tá certo, então todo mundo tem um poeta dentro de si, alguns acabam adormecem esse poeta, mas bom, é uma maneira legal de analisar. Tá certo. E sobre os cordéis, você começou a escrever por quê? Então, primeiro, eu sou apaixonado pela literatura popular, cultura popular, né? Eu gosto muito das danças, jongo, enfim. Cordel é uma paixão. Eu comecei lá mesmo em Campinas, eu estudava lá e eu visitava sebos de livro, eu descobri um sebo que tinha muito cordel, literatura de cordel. Comecei a colecionar. Pra você ter uma noção, hoje eu devo ter uns 3.000 folhetos de coleção mesmo, que eu Você foi juntando? Fui juntando, assim, eu sou apaixonado. Então eu lia, eu era um leitor apaixonado de cordel. Mas aí aconteceu uma daquelas mudanças importantes na vida da gente. Eu virei pai, né? Na hora que nasceu a Bebel, que a gente começa aquela vida de cuidar da criança, de contar a história. Isso é muito importante, né? A gente cantar e contar a história para a criança. Então, de repente eu pensei, puxa, eu gosto tanto de cordel, essa coisa de... E se eu contasse história na forma de cordel? Eu comecei a brincar, pensar nisso, né? Só que acontece o seguinte, o cordel tradicional brasileiro, nordestino, muitos deles são mais para adulto, no sentido de que tem palavrão, tem briga, bagunça, tá? É para uma criança pequena. Então, o meu interesse mesmo de começar a escrever cordel foi no sentido de produzir uma literatura que tivesse rima, tivesse ritmo e que tivesse uma linguagem simples que a criança pudesse curtir mesmo. Uma coisa lúdica, né? Então, por exemplo, adivinhas para a criança, mas adivinhas feitas com rima, na métrica do cordel. Então eu fui juntando essas coisas e comecei a fazer os cordéis. Eu acho que eu colocaria que a experiência de pai me levou a tentar produzir, transformar de leitor em escritor. E até hoje você continua produzindo? Até hoje eu faço os cordéis e nesse meio tempo a Bebel foi crescendo e virou capista. Alguns dos meus cordéis têm desenhos dela na capa. Que legal. Então as coisas mais... Te ajuda então? E outra coisa também é a leitura crítica, né? A criança, aquela história, não tem filtro, né? Então... Não gostou, fala que não gostou. Olha, isso aqui não tá legal, isso aqui... Então, isso é uma coisa muito legal. A gente depois cresce, fica educado, né? É uma coisa importante, mas nessa hora é legal ter alguém que fala, ó, não, essa parte aqui não sei e tal. Então, ela é... As crianças são muito sinceras, né? Sinceras, aí, sabe? Quando a gente tá criando alguma coisa, é legal uma opinião sincera, né? A opinião sincera para o artista é muito importante. Ela guia a criação, sabe? Se a gente... Nem que seja para discutir, para quebrar, mas é importante esse choque, essa tensão. E isso, todo mundo que tem filho pequeno vive isso, experimenta essa pulsão criativa de um jeito ou de outro, né? Às vezes você cria um jeito de embalar a criança, né? Eu levava minha filha passear e eu levava segurando ela assim pela barriga, como se ela fosse, como se fosse sair voando, assim.
E as pessoas olhavam esquisito, mas eu acho que era uma coisa divertida, assim, nunca tomando maior cuidado. Lógico. Todos nós somos criadores, seguindo naquele raciocínio da poesia, a gente é criador, né? De um jeito ou de outro, escrevendo ou não. Tá certo. E durante a sua vida acadêmica, hoje você não dá mais aula de física, né? Não, atualmente eu não estou mais dando aula de física, embora eu tenha vindo para o Vale do Paraíba, as primeiras disciplinas na faculdade, na universidade, na Univap, eram física. Mas eu fui migrando para a matemática, para o cálculo, que eu gosto muito, estatística, que é hoje uma paixão também. Eu estou na matemática atualmente. Que está um pouco ligado ainda à física, né? Claro, tá ligado isso. Mas além disso, você hoje dá aula na comunicação, né? Pois é, depois de alguns anos, né, trabalhando muito na engenharia, eu sou professor da engenharia, né, das engenharias. Mas aí, com escrever os cordéis, o fato de alguns livros publicados, né, o pessoal acho que foi percebendo, pô, esse cara aí... Também trabalhei na saúde lá, né, com música. Eu trabalhava com música e saúde, né, que é uma área muito interessante de trabalho também. Sempre você vê a interface, né. Aí, dando aula de estatística, eu comecei a fazer sonetos matemáticos, essas coisas. Então, o fato de escrever e cantar também, eu acho que em um certo momento o pessoal sacou, não, esse cara aqui vai... vamos chamar ele para comunicação, o que me deixa muito feliz. Eu sou muito feliz nas duas áreas, assim, são várias áreas, mas assim, tanto na parte mais exata, vamos colocar assim, nas estatísticas, como na parte da comunicação, são coisas que me satisfazem muito. E eu procuro, sabe, fazer a ponte. Então eu estou lá na comunicação, estou estudando com o pessoal, a gente está lendo um artigo, alguma coisa. Escuta, como é que se a gente fizer uma pesquisa assim, quantas pessoas vamos entrevistar, vamos fazer essa análise aí da frequência, quanto que acontece aqui, que aparece. Então os números ajudam a gente. Né? Do outro lado, na engenharia, eu também tenho essa tarefa de despertar um lirismo, pô, o cara não é só para acertar conta, mas tentar entender o que está acontecendo ali, qual a importância disso, tem a importância social que você está construindo. Então, eu acho que é interessante essa ponte. Humanizar um pouco mais o trabalho. Isso. Tá certo. Paulo, a gente vai fazer um breve intervalo. Não saia daí, Contraplano volta já. Mexeu muito comigo, sabe? Aí é que tá, pois eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, inclusive tão perto de mim, tão perto da gente, uma situação tão antinatural, tão violenta, que poderia talvez ter sido resolvido de outra forma. Aquilo me chocou, me incomodou. Eu estava em período de férias letivos, né, no final de 2011 para começo de 2012, comecei a fazer vivências de poesia, e fomos para a OAB, fizemos encontros e tal. Fomos lá no Pinheirinho e sempre buscando uma solução pacífica, levando poesia